Não sei quanto a vocês, mas não sei o que vocês perceberam também, mas nós passamos um ano difícil em diversos aspectos, por diversos motivos, porque às vezes a gente acha que só foi a questão do Covid, da pandemia, mas é lógico que não foi só isso que aconteceu esse ano, muito do que aconteceu foi por causa disso, mas certamente nós tivemos outras lutas, nós tivemos perdas, nós tivemos situações que talvez tenham nos tirado um pouco a esperança, ou a alegria, ou o desejo de prosseguir. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, um pouco desanimadas com os dias que estamos passando, e a mudança de ano talvez seja um dos momentos mais oportunos para a gente repensar isso. Na verdade, a gente tem que repensar a vida a todo instante. A gente não pode se deixar levar pelas circunstâncias. Mas, em especial, a virada do ano é o tempo onde a gente para, muitas vezes a gente revê parentes, a gente refaz planos. E qual que é a ideia? A partir de hoje, a gente vai ter uma série que eu pensei no seguinte nome. Chama Siga em Frente. Qual é a ideia? É nós vermos alguns aspectos que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes nos sugerem perder a esperança do dia de amanhã. A gente vai pensar em algumas situações que talvez tenham acontecido no ano que passou ou que estão acontecendo, que às vezes nos convidam a desistir da caminhada de fé ou desistir de seguir com esperança, e a gente vai pensar um pouco nisso e vamos seguir em frente. Vamos ver o que Deus nos fala de tudo isso, como que a gente enfrenta cada uma dessas, pelo menos dessas situações, dessas circunstâncias que eu creio que Deus deu para nós esse tempo para a gente pensar. A nossa sociedade tem sido cada vez mais sufocada por temores. É uma verdade. Parece que cada dia mais a gente tem situações que nos convidam ao medo. Esses temores, por sua vez, sugam a alegria, a esperança, o desejo de prosseguir. Muitos até frequentam a igreja, muitas pessoas estão nos cultos, estão nos encontros de oração, e que continuem dessa forma, porém, muitas vezes parece que estão emocionalmente e espiritualmente abaladas. Aí talvez você pense, ou alguém esteja pensando, mas pastor, veja o que eu tenho passado. É exatamente esse ponto que eu quero trabalhar, a questão do medo. Do medo do amanhã, da incerteza do amanhã, dos medos que nos acompanham. Certamente, o exemplo mais próximo, a gente tem, é evidente, é a questão da pandemia, das consequências disso. O que veio como consequência da pandemia? Lembra aí? O que a gente teve que experimentar, que a gente nunca teve que experimentar? Um exemplo, o isolamento. Quem imaginava ter que ficar trancado dentro de casa? Uns mais, outros menos isolados, né? Mas a gente teve que enfrentar o isolamento. Nós fomos lembrados que, dependendo da idade, a gente faz parte de um grupo que a saúde é um pouco mais frágil. Então tem que tomar mais cuidado. E tem mesmo. A gente foi lembrado da incerteza da economia. Quantas pessoas, né, tiveram as finanças familiares abaladas, o trabalho, a empresa. Há também outros medos que não são de hoje, mas que nos acompanharam e que nos acompanham. Medo de talvez não voltar para casa por causa da violência. E olha que a gente vive numa cidade que não é tão violenta quanto outras, talvez. Já foi mais tranquila, eu sei. As pessoas já falam, Blumenau já foi bem mais tranquila. Mas não dá para sair também totalmente achando que a gente está imune, que a gente não tem que tomar cuidado com nada. A gente tem que tomar cuidado e às vezes isso nos toma.
a gente tem medo de não atender às expectativas, nós temos o desafio de lidar com a própria saúde, enfim, não quero mais, senão a gente vai falar de medo o tempo todo, mas a verdade é essa: o medo é uma realidade. E a Bíblia fala e traz muitos relatos que falam exatamente do medo. Um dos relatos é esse que a gente vai fazer a leitura daqui a pouquinho. Só para a gente entender. Um desses relatos trata do envio de um grupo de espiões ou de vigias. Um grupo que Moisés e Arão, que estavam prestes a entrar na terra prometida, aquela terra que Deus tinha prometido para Israel lá no Egito. Eles estão à beira do Jordão e Deus fala com Moisés e fala assim: olha, destaque um homem de cada tribo e faz com que eles vão espiar essa terra que eu disse para vocês que vocês vão tomar posse. E é uma terra boa, que emana leite e mel. Vão lá e vejam como que essa terra é. A gente tem isso no comecinho do capítulo 13. Olha, o verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Agora o 25. Ao fim de 40 dias, eles, ou seja, esse grupo, voltam da missão de reconhecimento daquela terra. E agora eu quero ler para vocês, então, o relato, que é exatamente o texto que a gente vai trabalhar hoje. Então, presta atenção. Vai, então, dos versos 25 até o 33. Olha o relato daquele grupo para Moisés e para Arão. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Olha só que boa notícia. Aqui estão alguns frutos dela. Eles trouxeram até alguns frutos. Mas o povo que lá vive, olha o detalhe do mas, porém, entretanto, todavia, né? Mas o povo que lá vive é poderoso, Moisés. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Olha o detalhamento, hein? Preste atenção. Então Calebe, que era um dos espiões, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Só lembra que essa terra era a terra que Deus tinha prometido, hein? Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Amém. Eu quero orar mais uma vez. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra mostra como que a humanidade é frágil, é oscilante, mas mostra também a Tua mão agindo no meio dela e através dela. Muito obrigado
Porque a tua palavra chega a nós e vai nos lembrar, eu creio, ó Deus, do poder do Senhor que ainda age hoje. Mesmo em meio ao medo, podemos sim ter a certeza da boa mão do Senhor, ó Pai. Nos conduz nesse tempo de compartilhar a tua palavra, é o que oramos em nome de Cristo. Mais uma vez, amém. Amém. Os espiões, então, são enviados para olhar a terra prometida, né? Não foi qualquer pessoa que prometeu aquela terra. A gente faz promessa e às vezes a gente não cumpre a promessa, né? Mas a promessa ali tinha sido feita por Deus. E Deus cumpre as promessas dele. Depois de anos no deserto, lembra daquele episódio? Que o povo de Israel fica lá no Egito, Deus tira o povo de Israel do Egito, eles passam anos no Egito, e lá no Egito, aliás, lá no deserto, eles têm um tempo muito grande de sofrimento, sim, porém, lá eles também experimentaram muitos milagres. No deserto. Deus sempre esteve ali com o povo dele. Todas as dificuldades que eles passaram no deserto foram superadas pela fé, pela esperança. E eles sempre se lembravam da terra, da promessa de Deus. Eu tenho certeza absoluta que muitas vezes o que manteve eles em pé foi a certeza de que Deus ia cumprir a promessa deles. E eles começavam a lembrar da terra que Deus tinha prometido para eles. Uma terra que emana leite e mel. E até pelo relato dos espias, vocês viram que de fato ela emana leite e mel. E na passagem fala que lá tem muitos frutos, tem muita coisa boa lá. Porém, agora, esse mesmo povo que passou pelo deserto, que sofreu sim, mas que viu a mão de Deus, que experimentou dos milagres de Deus, agora os israelitas finalmente chegaram à margem do Rio Jordão. Estão ali, a poucos passos de chegar em Canaã. Agora eles estão frente a frente com um destino tão aguardado, sonhado. E é exatamente nesse ponto que surge o medo. Eles estão prestes a tomar posse de uma bênção prometida por Deus. E a hora que eles estão à beira, surge o medo. De repente, né, depois de um ano, como a gente passou, né, talvez a gente esteja ali na beirinha do Jordão e surge o medo. Um grupo de 12 espiões, então, é enviado para observar, avaliar e depois retornar com as informações sobre a terra. E quando eles retornam, no entanto, dos 12, 10 trazem um relatório de medo. Um relatório construído não com base na promessa de Deus, mas com base no medo. E quando nós caminhamos sobre o medo, existem consequências disso. Quando a gente deixa de confiar ou de ter fé de que Deus ainda assim está conosco, nós experimentamos algumas consequências. E a gente vê isso aqui. A primeira consequência, são duas apenas que eu quero falar. A primeira é o pessimismo. A primeira consequência é o pessimismo. Eles nem foram à luta, eles nem entraram na terra, só 12 tinham ido, tinham voltado, tinha dado o relatório, mas eles nem entraram na terra e eles já são derrotados. Eles já se veem como derrotados. No relato até começa interessante, eles dizem que a terra é boa, como quando a gente começa o ano, né? Esse ano vai ser abençoado, aí começa, né? Aí começa. A terra começa, a terra até é boa, traz frutos maravilhosos, mas surge a desgraça. O medo toma o espaço da esperança. A gente vê isso no verso 28. Olha lá comigo de novo, olha. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas
e muito grandes. A terra é até boa mesmo, a terra é excelente, muita coisa boa pode acontecer lá, mas o negócio é o seguinte, nem adianta que nós vamos perder. Vocês ficam aqui, nós vamos ficar aqui, não dá Moisés, não dá Arão, não dá. O medo foi tão grande, vocês perceberam, durante a leitura eu até falei, né? Olha, eles detalharam até onde estava cada nação e de que jeito que era. Ele fala de gigantes, eles falam do tamanho das nações. O medo era tanto que eles enumeram cada detalhe da luta. Os nossos temores levam a dar enfoque ao pessimismo. Quando a gente está com medo, quando a gente caminha com base no medo e se esquece desse Deus que é real e que nos sustenta, a gente começa a ir para a luta. Quando vai, já vai contando não com a vitória, mas com um fracasso e não com a bênção. Às vezes a bênção até vem, mas a gente vai contando com o fracasso. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, ou quando a gente olha um pouco mais para a palavra de Deus, nós vemos algo muito diferente disso. Nós somos informados pela palavra de Deus de que toda a terra está cheia do quê? Do que toda a terra está cheia? Vocês se lembram? Da glória de Deus. Então começa por aí. É Isaías 6:3. Toda glória, toda a terra está cheia da glória de Deus. Todo o ano de 2020 foi cheio da glória de Deus. 2021 começou assim, vai ser assim e vai ser assim eternamente. Então, o que nos falta então? Diante do medo. Nos falta exatamente enxergar a glória de Deus. Ela é real. Deus nos sustenta em cada situação, mesmo nas adversas. Aliás, até nas situações adversas. Não faz Deus menos presente na minha e na tua vida. Deus continua soberano sobre tudo, sobre todos, sobre cada situação que a gente vai ter que resolver em 2021, sobre cada milésimo de segundo da nossa existência. Ao nosso redor há sim muitas das consequências do nosso pecado. Pode ter certeza. A gente vai ter que lidar com muitas situações que é fruto das nossas escolhas. Nós vamos ter que lidar com a instabilidade e a fragilidade da vida, mas em momento algum isso poderá tirar de nós a certeza de que Deus reina. E que, por toda a história, Deus dá provas incontestáveis de que Ele vai com o seu povo. Ele vai com você. Viu? Ele vai comigo. O que falta, às vezes, é a gente não querer ver a glória de Deus. Mas Ele vai conosco. Deus sempre terá o melhor para cada um de nós. Amém? Deus sempre terá o melhor para cada um de nós. Amém? Então é preciso confiar, é preciso manter a fé e é preciso seguir em frente. Existe uma segunda consequência de quando a gente caminha com base no medo. A segunda consequência é, além do pessimismo, é fazer da luta ainda maior do que ela é de fato. É fazer da luta algo ainda maior do que ela já é. A gente aumenta a luta. Repare no que disseram os espiões.
São os versos 32 e 33. A segunda parte do 32 e o 33. Acompanha comigo aí, diz assim. Eles estão aumentando aqui, olha. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Olha o cenário que eles estão pintando. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Então não basta falar apenas como está a terra, mas eles dão uma amplitude, assim, talvez até desproporcional. É mais ou menos quando a gente está passando por um tratamento médico, sabe? E a gente vai para o médico já apavorado, às vezes até sem o diagnóstico, e a gente já vai como se fosse o último dia de vida. A gente já vai como derrotado. Sabe quando a gente vai fazer uma viagem e a gente começa a sofrer um mês antes? Tem gente que sofre na véspera, tem gente que já começa a sofrer um mês antes. Se a viagem for de avião, porque eu já vi isso acontecer, e na semana antes de você fazer a viagem de avião, você vê uma notícia de que um avião caiu do outro lado do mundo, só falta você ligar para a empresa e falar o seguinte: cancela minha viagem, porque eu vou é nada. Por quê? Porque a tua perspectiva está baseada no medo. Você já está como derrotado diante da situação. O medo produz uma das coisas mais tristes na vida. Sabe o que o medo produz, irmãos? O medo produz paralisia. Quando a gente está com medo, a gente para de viver. A gente abre mão de iniciativa. Porque o medo faz o problema parecer maior do que ele é. E preste atenção no que eu vou te falar. Eu não estou falando para você desconsiderar o medo. E nem mesmo a dificuldade. Eu só creio que a gente deve dar valor à luta. Nem mais do que ela merece, nem menos do que ela exige. Então, com a correta dimensão do tamanho da situação, enfrente e vença. Enfrente e vença. E quais ferramentas, então, pastor, a gente tem para vencer? A Bíblia nos fala também. A Bíblia nos fala de medo, do medo que às vezes toma conta do povo, que às vezes toma conta da gente, que toma conta da sociedade, que tomou conta talvez de muitos dos momentos que a gente passou em 2020. Mas a Bíblia também fala das ferramentas que dispomos. A Bíblia não fala apenas da realidade do medo, ela trata também de como vencer o medo e qual que é o caminho. O caminho é confiar em Deus e obedecer à palavra de Deus. O caminho é confiar em Deus e obedecer a palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo no Salmo 37. Eu vou ler um trechinho do Salmo 37. E aqui eu quero enfatizar: confie em Deus. Salmo 37, versos do 3 ao 7. Salmo 37, dos versos 3 ao 7, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e não fique parado, faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança.
Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele. Com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Quando nós temos Deus como Senhor, nós até temos que lidar com o medo, mas não é o medo que domina a nossa vida. Por quê? Porque Deus vai sempre na nossa frente. Deus sempre vai diante de nós. Portanto, confie cada dia da tua vida, cada dia de 2021. Cada desafio, cada situação, cada sentimento. Deposite tudo isso na presença do Senhor. Quando você for orar hoje à noite, quando você for orar amanhã, abre teu coração para Deus e fala assim: Deus, está tudo na mão do Senhor. Vamos junto. Confie. Faz a tua parte, porque tem coisa que Deus deixa que a gente faça. Faça a tua parte. Porque é certo que Deus vai na nossa frente, Ele cuida e Ele vai cumprir o bom propósito dEle na nossa vida. Lembre, para vencer o medo então, além de confiar em Deus, o que a gente precisa então? Confiar em Deus e obedecer a palavra dEle. Alguém que vive debaixo da palavra de Deus vai ter que lidar com medo, pastor? Vai. Porém, não será conduzido pelo medo. Jesus sempre foi claro e objetivo naquilo que ele fala. Você fala assim, pastor, tem umas passagens na Bíblia que não dá para entender. Ou é difícil o entendimento? Tem sim. Mas, preste muita atenção. Dos ensinos de Jesus, são claros e objetivos assim, de uma forma magnífica. Olha, algum dos ensinos de Jesus, ele fala assim, olha, não matarás. Precisa explicar isso? E lembre que aqui não matarás não é só ir lá e matar alguém assim com uma faca, com um revólver, não. Você não pode matar pessoas às vezes com palavras, com suas atitudes. Não mate. Dá para expor mais isso, mas a essência está clara. Jesus fala assim, não adultere. Precisa explicar o que é não adulterar? Não adultere. Jesus fala assim, perdoe. 7 vezes 7, 70 e perdoe. Perdoe teu irmão. Não tem muito o que explicar. Mas tem muito para obedecer. Vocês concordam comigo? Tem muito para obedecer. O problema é que muitas pessoas obedecem a Deus, sabe por quê? Para conseguir os benefícios de Deus. Elas dizem, olha, se Deus me der um ano abençoado, então eu vou ser grato. Ah, Deus, se esse ano for assim assado, então eu vou... Outros falam assim ainda, olha, eu prometo ser fiel ao Senhor, mas Deus precisa realizar aquilo que eu quero. Engano. Se a gente caminhar dessa forma, é engano. A vitória sobre uma vida de medo reside, sabe aonde? Sobre o fato de se viver com Deus, para obedecer a Deus em amor. Nós obedecemos a Deus em amor. Nem mesmo o próprio Deus força que o amemos. Ele nos ama.
Um amor que é incondicional. Um amor que é baseado no que Jesus fez na cruz. Ele nos ama por causa de Cristo. Por isso que a gente pode confiar no amor de Deus. Porque Ele nos ama por causa do que Cristo fez na cruz. O nosso papel como povo de Deus, família de Deus, é responder a esse amor de Deus. A esse amor de Deus que não falha. Nós respondemos a esse amor amando a Deus, amando ao próximo e servindo ao próximo, pegando todas essas bênçãos que Deus nos dá, porque Deus nos dá muitas bênçãos. Deus nos dá saúde, Deus nos dá o ar, Deus nos dá os recursos financeiros, Deus nos dá o tempo, Deus nos dá uma família, dá uma igreja onde congregar, Deus nos dá a oportunidade de ouvir a palavra dele, Deus nos dá esposa, filhos, uma família, Deus nos dá muita coisa. Que aliás nós nem mereceríamos, porque muitas vezes a gente não quer saber de Deus, só quer a bênção dele. Porém, em Cristo, nós podemos confiar no amor de Deus e responder a esse amor em amor também. Servindo e obedecendo a palavra de Deus. Ainda que eu não tenha as minhas orações atendidas, Senhor, ainda assim, eu quero servir ao Senhor. Porque a alegria do povo de Deus é servir ao Senhor. Amém? Eu quero concluir. E eu sei que aqui não tem nenhum super cristão, tá, irmãos? Eu sei que a gente não faz isso o tempo todo, não. Mas esse é o caminho. Tá? Eu sei que muitas vezes a gente faz exatamente o contrário de tudo isso. Porém, Deus é um Deus presente que nos perdoa, que está trabalhando no nosso coração. E a gente precisa fazer sim, responder a esse amor de Deus. Eu quero te falar uma coisa muito importante. Sabia que você pode se decepcionar comigo? Viu, seu Daniel? O senhor pode se decepcionar um dia comigo, viu, seu Daniel? Adri, um dia você pode se decepcionar comigo. Dona Marlete, mas vocês nunca vão se decepcionar com Deus. Nunca. Eu sou homem, sou falho, tenho que lidar com as minhas lutas, mas vocês nunca vão se decepcionar com Deus. Confia em Deus. Ore por mim, ore por minha família, ore pela igreja. Portanto, arrependa-se dos seus maus caminhos. De querer levar uma vida por conta própria. E aos pés da cruz, então, entregue tudo aquilo que você acha que é seu, mas na verdade é de Deus. Assim, Deus, não é meu, é do Senhor. Me dá sabedoria então para administrar tudo isso. É Jesus que nos reconcilia com o Pai. Portanto, irmãos, confie e obedeça em Jesus Cristo. É possível que muitos vivam sobre uma nuvem de medo. Até aqueles que frequentam uma igreja porque tem medo de Deus. Você sabe que tem gente que vai para a igreja porque tem medo de Deus? Ah, se eu não for para a igreja, Deus vai me castigar. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Muitos são movidos pelo amor em Cristo. Aliás, não são movidos pelo amor em Cristo e o desejo de servi-lo. Mas, entenda, a melhor motivação para a nossa fé é o amor. Nunca o medo. Para 2021 e para toda a vida, eu quero te chamar então para você derrotar o teu medo. Para dizer como Caleb falou ali, no verso 30. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que o quê? Venceremos.
subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Obedeça a palavra de Deus, confia no Senhor. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, somos falhos, cada um aqui, ó Deus, somos inconstantes, temos que lidar com os nossos medos, mas o Senhor é quem reina, e que a gente possa, ó Deus, olhar para esse mundo, às vezes tão confuso, e perceber a glória do Senhor, ó Pai. Nos faz um povo que vive reconhecendo o amor do Senhor por nós e que vive no trabalho, na família, nos estudos, nos relacionamentos, que a gente viva uma resposta desse teu amor, ó Pai, por nós. Nos dá ânimo, ó Deus, para continuar servindo o Senhor dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Aliás, a igreja, ó Deus, que ela se espalhe por todos os dias da nossa semana. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e vai ser assim eternamente. Porque nós somos povo do Senhor e o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Abençoa esse ano, todos os anos da nossa vida, que a gente possa confiar no Senhor, confiar e obedecer na Tua palavra. É o que oramos e desde já agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.